de novo uma tela. Olá, pessoal, mais uma vez recebendo vocês aqui nesse espaço muito bacana que é o Legal Days, aniversário do Legal Pass. Eu sou o Raul, sou responsável pelo time de sucesso do aluno e estou acompanhando vocês aqui por essas palestras incríveis. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Arruda, que é Fera em Vendas, é CEO e Founder da Diversidade IO. Diversidade é uma pauta muito importante aqui para a gente também. Então, Marcelo, como é que você está hoje? Eu estou muito bem, feliz de estar com vocês aqui, Raul. Espero poder contribuir. Falar depois do Theo Vanderloo é extremamente complicado, porque ele fala tudo, né? É uma pessoa que é um amigo, é um mentor, então eu espero não envergonhar, né? Eu vou fazer o possível aqui para falar do afroempreendedorismo, né, dentro do que eu tenho realizado, mas eu estou muito feliz em estar aqui com a Lingopass e queria dar parabéns aí pela iniciativa. Eu tenho certeza que vai ser muito legal o seu material. Aliás, se apresenta aí para as pessoas, fala um pouco da sua experiência e pode começar. Bacana. Bom, como disse, meu nome é Marcelo Arruda, eu sou aqui de São Paulo, estou fundador e CEO da nossa empresa, a Diversidade.io. Tive uma carreira corporativa de 12 anos na hoje Mondelez, na época Kraft Lacta. Fui gerente também Key Account da Unilever, fui gerente nacional Key Account da Cargill Foods, gerente comercial da Amanco Tubos e Conexões, fui diretor da Embeleze Cosméticos, diretor da Nasca Cosméticos, sou publicitário, minha pós-graduação é MBA em Varejo, onde eu fui convidado para desenvolver um curso de inteligência competitiva e ministrei aulas no Instituto Provar, da FIA USP. Paulistano, nascido aqui, mas morei em 18 lugares aqui pelo Brasil. Então, assim, é um prazer poder falar com pessoas sobre a nossa experiência e espero contribuir um pouquinho com a visão de vocês sobre o afroempreendedorismo e que as minhas dores não sejam as dores dos próximos que estão buscando empreender, que a gente saia desse círculo vicioso de não evoluir, mas eu tenho certeza que, com tudo que o Theo falou, iniciativas como essa da Lingo Days, a gente vai estar caminhando melhor. Casado há 35 anos com a minha CEO, que é a minha esposa, Maria, pai de 3 filhos, e atualmente a nossa empresa é residente do Impacta Hub, do Coworking Impacta Hub. Temos também alinhamentos aí para levar empreendedores para uma grande rede de supermercados, se não for a maior do Brasil. Vamos estar levando 60 empreendedores negros para colocarem os produtos lá. Estamos fechando o contrato com uma das maiores empresas na área de higiene e limpeza do mundo, aqui no Brasil. E também fizemos letramento racial para uma empresa voltada para a educação. Também fizemos letramento racial para empresas que trabalham na área médica. Então, às vezes, a demanda pela vaga ou a demanda pelo empreendedor, ela se estende para a gente explicar um pouquinho, e tem muito a ver com o que o Theo falou, de não ter a pessoa para tirar foto, para estar lá no 20 de novembro ou 13 de maio, mas para que seja uma inclusão e uma oportunidade genuína. Eu vou passar aqui um pouquinho do que nós vamos ver, problemas que o afroempreendedorismo tem, e como eu entendo que a gente pode acelerar, tendências do mercado, público-alvo, propostas de soluções que eu vejo com grande interesse, os processos, serviços, visão e equipe. A visão geral é que o maior número de empresas no Brasil são de negros. O afroempreendedor não é um nicho, ele é a maioria das empresas. Mas isso não quer dizer que nós somos o topo aí desse ecossistema. Se nós somos a maioria em número, nós somos a minoria em faturamento. Como eu coloco aqui, uma empresa de um empreendedor branco tem um faturamento médio
de 2.750, enquanto a média de um empreendedor negro é 1.350, e de um empreendedor oriental, a média é de R$4.000. 60% das empresas dos afroempreendedores não dão lucro. Ou seja, nós estamos falando de quem é empurrado para empreender por falta de oportunidades de carreira, pessoas que não estão preparadas para empreender, que não têm uma formação ligada ao empreendedorismo, mas ainda assim realizam um empreendedorismo de sobrevivência. E a minha intenção e a minha luta é mudar essa realidade no Brasil, para que o empreendedor não empreenda porque ele não tem outras oportunidades, e sim porque ele tem competências, ele gosta de empreender, é uma área que lhe interessa. Quando eu ponho problemas aqui a resolver, eu quis colocar apenas 4. Quando a gente olha, né, mais de 120 milhões de negros e pardos no Brasil, nós somos todos muito diferentes. Vários credos, várias formações, várias culturas. Isso acontece também com o empreendedor, o afroempreendedor, mas tem 4 pontos que são assim gritantes. O acesso ao crédito, ou seja, se uma empresa ela já nasce na premência, na urgência de faturar para poder sustentar o dono, ela já vai ter uma oportunidade de vida menor. O número de empresas que sobrevivem há mais de um ano no Brasil é um número muito pequeno, quando a gente olha no total. E quando a gente olha para um afroempreendedor que já tem essa questão do crédito, esse número fica um pouco menor ainda. A minha primeira empresa, ela nasceu muito nesse modelo, era uma distribuidora de cosméticos, onde eu coloquei todos os meus recursos para que a empresa virasse. Num momento de crise, num momento de más negociações, ela não suportou 2 anos de vida. Então, eu falo com conhecimento de causa de ir ao banco e o banco ficar com a tua lucratividade. Ir ao banco para antecipar uma duplicata e o que deveria ficar, para você comprar novos produtos ou se remunerar, fica para o banco. E diferente de uma pessoa CLT, o empreendedor, quando ele quebra, ele só fica com os ônus. Ele não tem fundo de garantia, ele não tem nenhuma ajuda do governo, ele não tem nenhuma passada de mão na cabeça. O governo faz questão de receber os impostos, e aí toda uma máquina de cobrança cai em cima do empreendedor para que ele efetue os pagamentos, tendo ou não dinheiro, e aí tudo que ele juntou na vida, com certeza, vai para o ralo. Tá? Acesso à informatização. Hoje, quando a gente vai atender uma empresa de médio porte, ela tem um sistema de cadastramento que, às vezes, complica para um empreendedor de pequeno porte que não tem a vivência de ser próximo de plataformas digitais. O famoso termo do analfabeto digital, hoje é uma realidade. Quando a gente pega aquele número de 14 milhões de afroempreendedores, para vocês terem uma ideia, 91% deles não tem nenhum empregado. 9% tem, a gente está falando em torno de 1.430.000 empresas de negros, donos ou sócios, que têm empregados, que já é um número muito importante. Mas, ainda assim, a informatização não é um ponto forte, e é uma oportunidade que as empresas também têm que entender o quanto a pessoa tem que conhecer um SAP ou tem que preencher todo um processo de cadastro totalmente em inglês para que ele possa fornecer. Acessos a parceiros comerciais. É muito importante também que esse afroempreendedor ele esteja ligado a uma rede, a um networking de outros afroempreendedores. A dor dele pode ser a dor dos outros e, normalmente, ele vai comprar, ele vai consumir produtos e serviços que ele pode consumir de parceiros dele. Toda empresa precisa de uma empresa de contabilidade, empresas que têm a sua porta aberta para o consumidor, elas necessitam de extintor de incêndio, ela necessita de uma empresa que faça uma reforma, de um soldador, de um serralheiro, ela precisa de uma empresa de informática, de uma empresa que possa fornecer cartão de ponto digital. Ou seja, existem
né, empreendedores e empreendedoras negras que fornecem tudo isso. Então, é necessário formar essa disciplina de olhar como eu posso estar compartilhando a riqueza, compartilhando a oportunidade de servir. E essa maior presença digital, a gente sabe que o empreendedor pequeno, de pequeno porte, ele fica ali girando vários pratos. E quando ele gira vários pratos, ele tem sempre que priorizar. Se ele vai priorizar para atender uma empresa de maior porte e vai gastar até meses ali para ser qualificado, para ele ser homologado, ele prefere, às vezes, atender o pequeno, que ele já está acostumado, mas nem sempre esse pequeno vai permitir que o ticket médio dele suba, né? Que a visibilidade da empresa dele suba. Então, essa presença em redes como LinkedIn, essa presença nas redes como Facebook, como Instagram, é muito, muito importante, porque nós temos, por exemplo, na extrema pobreza, 75% de pessoas negras, mas temos 25% de não negros que podem consumir o produto também, que podem ser parceiros, e temos empresas, fundos de investimento que estão olhando, né, para quem está saindo aí desse modelo tradicional da empresa branca e que tem uma empresa onde um dos sócios seja negro ou pardo e que eles queiram, de repente, apostar, investir, mentorar. Eu tive a oportunidade de participar de 2 processos de aceleração. E mesmo no meu primeiro processo de aceleração, eu achei que, poxa, não foi tão importante, mas eu consegui fazer uma rede de contatos com pessoas que até hoje me ajudam, que até hoje me dão suporte. Então, ter uma presença digital também está ligado a você ter melhor visibilidade e ter maiores oportunidades. Quando eu falo acesso a crédito, não é esse crédito tradicional, né, que o gerente coloca lá que para você ter um financiamento, você vai ter que comprar um seguro, você vai ter que fazer uma aplicação, e todo mês, no final do mês, ele liga falando que precisa... não, eu preciso de mais uma forcinha sua. Entenda, procure oportunidades de fomento. Acho que tem um site que é aberto para todos do Endeavor, e ele tem ali o que seria um investimento anjo, o que seria um venture capital, o que seria um capital de giro através de bancos oficiais ou bancos de fomento. Então, escolha qual o melhor modelo, entendendo qual é o fluxo de caixa que a sua empresa precisa, qual o tempo que o seu produto ou o seu serviço se paga, e faça essa conta de uma maneira bem criteriosa para que você não seja surpreendido. É importante até você ter uma taxa de emergência. Empresas, quando vão negociar, essas empresas, né, de médio e grande porte, elas podem falar, não, está fechado, só que esse fechado ainda pode demorar 90 dias para você receber. Então, você não pode contar com esse dinheiro e precisa ter uma reserva para isso. E aí é uma disciplina de esquecer aquele dinheiro. É contar com aquele dinheiro só numa urgência mesmo, e assim que entrar um dinheiro, repor aquele caixa, né, para ficar esquecido que é um fundo de reserva para você. Outra coisa é entender que o crédito ele só serve se você tiver a visão que você consegue pagar esse crédito. Se você está fazendo crédito para resolver um problema pontual agora e você não tem um plano ou não tem uma estratégia para pagar as suas despesas e mais esse crédito, repense. Olhe para a questão de família, olhe para a questão de amigos. Os americanos falam muito em 3 Fs da startup, né, que seria Family, Friends e Fools, que seria a família, amigos e os tolos que emprestam. Eu não acredito que um tolo emprestaria, né, se ele conhece a tua índole e conhece o teu sonho e a tua capacidade de realizar. Então, olhe para a família, olhe para amigos e olhe para potenciais investidores. Tente entender qual é o modelo deles. Por exemplo, o investimento anjo, se você tiver com a empresa bem organizada, em torno de 90 a 120, 150 dias, esse dinheiro vai estar na tua empresa. E aí, quanto menos organizado você tiver, quanto menos você faturar, maior será o percentual que esse anjo vai solicitar da tua empresa para te dar esse valor que você precisa.
E aí, por exemplo, se você for para uma outra rodada com uma empresa já que esteja na mão aí dos acionistas com menos de 80%, essa próxima rodada, que seria um seed, um pré-seed, também vai olhar para você de uma maneira, poxa, ele já diluiu muito. Então, para um percentual que nós podemos investir, nós vamos exigir mais e vamos dar menos dinheiro. E assim vai. Depois tem uma série A, uma série B, até virarem esses unicórnios, né, que existem. Para vocês terem ideia, desculpe, no Brasil, só existe uma empresa, unicórnio, que é uma empresa que tem um valor acima de 1 bilhão, que um dos acionistas é negro, que é a Madeira Madeira. Né? Todas as outras unicórnios do Brasil tem 20 empresas, né? E se uma é, então quer dizer que 5% dos unicórnios brasileiros, um dos sócios é negro, o restante não. Inclusão digital. A inclusão digital, ela vai desde a disciplina de você ter uma ferramenta como um Trello, que te ajuda a saber o que é urgente, o que é importante, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Tem uma série de ferramentas gratuitas ou de baixo custo. Por exemplo, ter um gestor da tua empresa, que seria o famoso ERP. Você tem ferramentas até gratuitas, como o Market App, que é do Bradesco e da Positivo, como você tem ferramentas como a Bling, a Tiny, que vão custar 50, 75, 100 reais por mês, onde você vai lançar todos os créditos, todos os débitos, vai fazer um relatório para você de fluxo de caixa, porque a gente se ilude muito com o dinheiro que entra. O dinheiro que entra não é um dinheiro seu, é um dinheiro da empresa. Então, essas ferramentas ajudam a nossa disciplina de entender que aquele dinheiro que está entrando tem que pagar as contas da empresa, e aí sim, se houver uma sobra, você pode fazer uma antecipação de dividendos, né, para que você possa fazer a sua retirada ou o seu prolabore. Parcerias comerciais. Infelizmente, eu vejo muito que essa necessidade histórica de ganhar dinheiro, às vezes negros empreendedores não querem fazer parcerias com outros empreendedores. Se vocês olharem, por exemplo, a comunidade judaica, ela é cheia de parcerias. A comunidade japonesa, chinesa, é cheia de parcerias. Então, é lógico que tem que ser uma parceria fundamentada em contrato, uma parceria onde haja ganho mútuo, uma parceria onde não haja contratos leoninos, né? Mas as parcerias fazem muito bem. Hoje, eu tenho parceiras comerciais que assim são extremamente benéficas para que eu possa me dedicar para outros lados do meu projeto, né? Ela ganha, eu ganho, nós ganhamos, e a gente gera dinheiro dentro do afroempreendedorismo com essa parceria. Ou seja, quem quer ir longe tem que ir junto, né? Quem quer ir sozinho dificilmente vai tão longe e muito mais difícil vai tão rápido. Então, olhem possíveis parceiros sérios, né? Entendam se a empresa tem a mesma seriedade, tem o mesmo propósito, os mesmos valores. Eu até troco a palavra por princípio, porque o valor é um negócio que se negocia. Mas se a empresa tiver os mesmos princípios que você, pense em parcerias comerciais para você poder crescer. E as ferramentas web, como eu já coloquei aqui, elas vão te ajudar de uma maneira fantástica. Se você colocar lá uma ferramenta de gestão de clientes, o famoso CRM. Existem CRMs gratuitos? Existem. Tem planos de CRMs que você começa sem pagar nada. Aí, quando você crescer, você começa a pagar. Existem planos para você poder fazer um vídeo da tua empresa gratuito? Se você tiver habilidade, existe. Então, esteja sempre atento ao que você precisa ter para que a tua empresa seja vista como uma empresa organizada. Uma maneira que eu faço poxa, se eu não fosse dono da minha empresa e eu olhasse hoje a minha empresa, a Diversidade.io, o quanto ela estaria organizada para ela receber um investimento, o quanto eu seria atrativo, né? Fazendo uma analogia com um barco a remo. Os dois remos estão na água, a gente está indo para a região certa ou eu estou esperando bater uma brisa, eu estou olhando para a margem do rio? Não, né? Eu estou tentando, dentro da minha empresa,
criar velocidade e criar funcionalidades para que eu seja visto como uma empresa diferente. Como acelerar os empreendedores? Eu acho que existe uma questão de senso de oportunidade. Existem negócios que nós precisamos fazer, sempre resguardando nossos princípios, a nossa ética e os valores que nós temos, que às vezes o pagamento desse negócio ele não está intrinsecamente ligado ao valor, mas à oportunidade. Eu já tive a oportunidade de fechar negócios onde eu ia ganhar visibilidade, mas não iria ganhar o dinheiro suficiente como eu ganharia em outros. Então, é necessário pensar da maneira estratégica, onde os afroempreendedores falam, poxa, esse negócio vai me abrir portas, então eu tenho que ter essa visão, né, do quanto vai abrir portas. E aí eu aproveito e falo para as empresas que querem contratar afroempreendedores. Quando você dá a oportunidade para um afroempreendedor, você está dando oportunidade para um parceiro que vai estar com a faca nos dentes e vai fazer o impossível para você ter a melhor experiência. Nós estamos acostumados a entregar além da expectativa, porque a gente sabe que se entregar a expectativa, provavelmente a gente vai ser trocado por um fornecedor branco. Então é normal um afroempreendedor estar disciplinado para entregar o over, né? O além do que é esperado. Outra coisa que eu falo para quem quer contratar e acelerar uma empresa de afroempreendedor: simplicidade. Infelizmente, a gente vive num mundo de estrangeirismos que às vezes não são necessários. O head, o squad, o onboarding, né? A língua portuguesa ela é muito rica e ela tem todos os termos necessários que às vezes afasta um afroempreendedor. Então, ele vai poder aprender o que significa, mas às vezes, por vergonha de não entender o que é exatamente aquele termo, ele pode deixar uma oportunidade passar. Eu acho que é uma checagem. Olha, você entende que quando eu falo um onboarding, você entende quando eu falo um handover, quando eu falo um follow-up, né? Quando eu falo que nós precisamos fazer um call, né? Um meeting. Não é que todos estão num nível abaixo do inglês, mas se algum estiver e tiver competência e capacidade, esse cara vai poder atender de uma maneira fantástica. Tá? KPIs inclusivos. Para vocês terem uma ideia, o G1 fez uma pesquisa que para a população da extrema pobreza sair para a pobreza são 9 gerações. 9 gerações. Se vivermos aí em torno de 70 anos, nós estamos falando em 630 anos. Ou seja, antes do Brasil ser descoberto, a gente já precisaria estar começando a fazer a inclusão. Então, a inclusão do afroempreendedorismo ela não acontece, se bater um afroempreendedor na minha porta que eu atendo. Não, tenha métricas. Eu sou parceiro, com muito orgulho, da Ambev, e a Ambev ela tem cláusulas que até no bônus, né, dos seus executivos, né, de alto a baixo da empresa, a questão da inclusão e da diversidade está presente. Então, eles fazem isso pelo engajamento e pela cultura deles, mas é muito claro para um novo gestor que entre na Ambev que aquilo pesa no bolso dele. E o que não é medido, a gente não administra. Se você não colocar esse ano, eu quero mais 2 afroempreendedores aqui dentro, vai passar o ano, as urgências vão engolir o seu negócio e você não vai colocar mais 2 afroempreendedores. E criar a cultura da inclusão, como bem disse o Theo, é a gente construir pontes e derrubar muros. A gente explicar que a gente não parte do mesmo lugar. Que a gente está criando a oportunidade de criar um círculo virtuoso. Se metade do Brasil não é aproveitado, imagine essa metade faturando. Ou seja, a sua própria empresa é beneficiada. Eu dei esse exemplo para uma empresa de planos de saúde. Vocês venderiam mais planos de saúde, porque os negros poderiam assinar mais planos de saúde. Vocês poderiam cobrar mais pelo plano de saúde, aumentariam a margem de lucro da tua empresa, permitiria que vocês contratassem mais colaboradores, então diminuiria a jornada e o estresse, aumentaria os salários e os pacotes de benefícios. Então,
é uma questão que vai direto também no bolso de cada um quando a gente fala na cultura da inclusão. Às vezes, empresas estão brigando para exportar quando tem mais de 100 milhões, né, de pessoas que podem consumir dentro do próprio Brasil, que não tem aquele risco de chegar lá, o produto não é aceito, o produto fica parado, o produto tem uma demora para ser absorvido pelos consumidores. A gente está pronto para consumir aqui. Ainda olhando aí para os problemas para resolver, é importante formalizar esse esforço da inclusão. O quanto nós queremos. Conversando com o executivo da PwC, ele falou um número muito importante. A partir do momento que você contrata um trainee negro, para ele se tornar um gerente, vão de 6 a 8 anos. Quando você contrata um afroempreendedor, se a sua empresa não for lenta, são de 6 a 8 dias para esse cara estar prestando serviço, e em 30 dias você já está pagando. E atenção ao prazo. O afroempreendedor não tem fluxo de caixa para ficar com prazos de 90, 120, 180 dias. Tá? São, com certeza, valores menores que estarão indo no início para esse afroempreendedor. Então, façam condições possíveis para esse afroempreendedor poder prestar serviço. De novo, simplificar, quando eu falei, não é facilitar, é tornar ágil. Se a gente quer, independente do tamanho da empresa, ser ágil, a gente tem que ser simples no que a gente quer. Outro ponto, tenha índices de performance da inclusão e que esses índices não sejam do CEO ou do diretor, sejam de todos. Todos que participem lá saibam que esse índice é importante para a empresa. E tornar esse processo como um processo de todos, né? Exatamente como eu falei aqui. E aí, quando eu penso assim, em acelerar o empreendedorismo, é construir uma cultura de benefícios e de prosperidade. É compartilhar prosperidade. Se uma empresa hoje que fatura milhões, se você pegar um pedido de 20 mil e destinar para um afroempreendedor, essa empresa que fatura milhões, ela não vai quebrar. Ela não vai nem sentir a dor disso. Mas você transforma a vida desse afroempreendedor. Além da empresa dele crescer, ele vai poder dar a melhor educação para os filhos, ele vai poder se preparar corporativamente para a empresa dele crescer, ele vai se educar corporativamente, ou seja, a gente cria esse círculo virtuoso quando a gente acredita no afroempreendedorismo. E aí a gente tem que entender um pouquinho, né? Como é que é esse ecossistema do afroempreendedorismo? Poxa, eu preciso comprar roupas étnicas. Eu preciso comprar comidas ligadas à cultura africana. Não, cara, a gente está aqui em todos os lugares. Nós estamos em áreas de tecnologia, em áreas de saúde, em prestação de serviço, em construção civil. Nós estamos dentro do sistema. O que a gente só precisa é da sua visão de ter a disciplina de procurar um afroempreendedor. A grande maioria, até porque abrir uma empresa de serviço requer menos capital, vai estar ligado a isso. Hoje, nós temos uma plataforma de afroempreendedorismo onde nós temos 280 afroempreendedores. Nós tínhamos um compromisso com uma empresa de entregar 200 afroempreendedores para o ano de 2022. Em 3 meses, nós entregamos 280. Então, 70% ali são serviços. Os serviços podem ser do despachante que você precisa, da contadora que você precisa, do arquiteto, do urbanista, da pessoa que vai fazer uma manutenção hidráulica, elétrica, da pessoa que vai... da empresa de seguros, da empresa que vai vender a touca para os seus trabalhadores utilizarem. Nós temos também parceiros lá. Da empresa que vai desmontar um caminhão, um veículo seu, nós temos fornecedores lá dentro. Da empresa que vai fazer o coffee break das suas reuniões. Nós temos lá dentro esses prestadores de serviços para poder atender. Então, eu quero um prestador de serviço que fale inglês, que tenha todas as normas de GPDR da Europa
e que ele também atenda a cidade da Ananindeua, no Pará, e atenda também a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Começa step by step, passo a passo. Veja onde esse afroempreendedor tem a capacidade de atender, que se você der oportunidade, um dia ele vai atender o Brasil todo. Mas não coloque uma régua numa altura que não é necessária, tá? De muros, né? Não coloque um muro de um tamanho que não é necessário. Tendência do mercado, comércio. Segunda tendência, comércio. Uma boa parte, como eu falei que nós negros somos todos diferentes, né? Somos soma de nossas culturas e nossas vivências, vão ter vários comércios onde os donos são pessoas de etnia diferente. Um dos sócios pode ser negro, e aí, de repente, a esposa dele pode ser negra e não sócia, ou negra e sócia. Isso não quer dizer que você não está investindo numa empresa de afroempreendedorismo. Então, eu assim, tenho a oportunidade de estar próximo da cultura americana. Minha mãe mora há mais de 36 anos nos Estados Unidos, e aí a gente vê que a questão do negro, valorizar o negro, é acima de qualquer questão política, religiosa, partidária. Então, acho que quando a gente tem essa visão de, poxa, eu vou dar uma chance para ele, porque ele é competente no que ele faz como afroempreendedor, vamos olhar dessa maneira, né? É a dica que eu deixo aqui. A indústria, nós temos 13 indústrias lá dentro. Nós temos um industrial que ele presta serviço para a Scania, ele presta serviço para a General Motors, com tintas extremamente específicas para a área industrial. Então, a gente tem hoje 13, mas com certeza nós vamos ter aí centenas de empresas na nossa base que vão poder atender, né, várias. Eu acredito que até o final do ano, no mínimo, nós teremos 100 indústrias aqui dentro, até pelos compromissos e projetos que nós estamos assinando, né, com empresas que estão buscando afroempreendedores. Quando a gente fala no impacto de curto prazo, para olhar para aqueles empreendedores de 1.430.000 empresas empregadores, num curtíssimo prazo, de imediato, a gente está impactando a família. Então, a gente está impactando pelo menos em 8 milhões. E quando a gente olha o exemplo que isso gera na cadeia, daqueles 14 milhões de afroempreendedores que entendem que podem sonhar, sim, em poder atender empresas de maior porte, a gente está impactando 1/3 da população do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Ambev, a maior empresa de cervejas do mundo, ela permite que até um MEI, um microempreendedor individual formalizado, preste serviço para ela. Se uma Ambev pode, por que outras empresas também não podem? Então, impactar 70 milhões, só para vocês terem uma ideia, a população de Portugal é 12 milhões. O número de pessoas que se declaram LGBTQIAP no Brasil, no último levantamento, eram 18 milhões. O número de PCDs no Brasil são 45 milhões. Nós estamos falando aqui de poder impactar e mudar a vida de 70 milhões. Então, aqui é a base, né, que eu fiz aquele cálculo para chegar aí, porque nós temos aí 1,4 milhão de empresas onde de CNPJs ativos, né, em pesquisa, que tem donos negros. E aí tem uma questão muito ligada de público-alvo, né? Existe já essa cultura, até que o Theo falou dos jovens olharem para a questão social. E existe também uma parte dos jovens negros que colocam: onde eu não me vejo, eu não consumo. E aí as empresas criaram a solução de fazer campanhas publicitárias envolvendo negros. Só que o time não tem negro. Só que o nível de gestão não tem negro. E também os fornecedores não são negros. Então, eu convido as empresas que mostrem os seus quadros ali de quantos fornecedores tenham, né, pertencentes ao afroempreendedorismo. E que coloquem isso nas redes sociais, porque isso impacta em empresas que vão comprar. Eu, por exemplo, fui comprar um computador. Eu comprei o computador numa
numa rede de supermercados que tem um compromisso com negros, que é o Carrefour. Fui atendido por um vendedor negro e comprei com ele. Ou seja, ele é comissionado, ele ganhou dinheiro, o Carrefour ganhou dinheiro e eu comprei uma excelente máquina. Por que eu iria comprar uma máquina em um outro local que, sabe, tanto faz para a causa negra? Para mim não faz sentido, né, fazer essa questão de investimento. Existe uma ferramenta chamada Calendly, que é para você fazer agendamento gratuito de reuniões. Um dos societários proprietários é negro. Eu, quando vou utilizar uma ferramenta, eu utilizo essa, porque faz sentido para mim. Não adianta o afroempreendedor querer ser, né, lembrado e ser colocado se ele também não tiver essa política de consumir também de outros afroempreendedores. E, assim, só dando exemplo da minha plataforma, os afroempreendedores se cadastram gratuitamente e encontram lá dentro outros afroempreendedores. Então, tem desde a manicure, do cabeleireiro, quanto tem uma arquiteta que constrói fábricas, que constrói galpões, né, dentro da nossa plataforma. Então, se somos a metade do Brasil, vale a pena as empresas olharem o quanto ela está se ajudando a curto prazo consumindo do afroempreendedor. Eu costumo falar que a longo prazo estaremos todos mortos. Não, a gente quer que em 2050 isso seja uma realidade diferente. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. E durante a pandemia, vários empreendedores se mobilizaram para comprar cestas básicas para outros empreendedores negros que estavam em situação de fome. E o empreendedor ele não está acostumado a pedir. Ele não tem esse mindset de uma ONG. Não, ele vai passando fome, tentando virar, e ele vende uma coisa de dentro da casa, ele vende outra. E aí a gente, com muito respeito, né, no nosso site, que é empresadobem.com.br, a gente fez, né, essa ação, e o Theo foi uma das pessoas que investiu, né, e que pôde ajudar a compra de cestas básicas para isso. E, por último, aqui nessa tela, é a questão cultural. Se eu faço de um hábito ter afroempreendedores, aquilo vai causar um estranhamento na primeira vez que tiver um afroempreendedor entrando na minha empresa. Não na segunda, nem na terceira, e depois vai ser normal. Hoje, quando você vai no escritório na Faria Lima, aqui em São Paulo, ou quando você vai na Barra, no Rio de Janeiro, na Cidade Alta, em Salvador, quando você vai em Boa Viagem, em Recife, quando você vai na Savassi, em Belo Horizonte, você vai ver escritórios de pessoas brancas. Quando você vai em Porto Alegre, ali no Passo da Areia, quando você vai em Água Verde, em Curitiba, né? Quando você vai na Orla de Florianópolis, você vai ver escritórios e empresas só de pessoas brancas. E isso não é normal para um país que é metade negro. Então, tem uma questão cultural de trazermos a realidade do Brasil para dentro das nossas empresas. E aí, para os afroempreendedores, eu deixo a questão, como nós somos pequenos, a gente tem que ter a obsessão pelo processo. O teu processo de venda tem que estar documentado e dentro de uma plataforma, que seja um ERP, que seja um Excel, que seja um PowerPoint, para que você obedeça e aprimore esse processo. Nós fazemos dentro da nossa plataforma e recomendamos que você faça a sua própria homologação. Quais são os certificados, certidão negativa de débito, certidão negativa de situação trabalhista, se a empresa está devendo. Tenha todos esses documentos sempre com você, porque uma hora que você for pedido, ou numa hora que você for apresentar a tua empresa para uma grande empresa, além de apresentar o teu produto e serviço, se você apresenta todas essas certidões, você é visto de uma maneira totalmente diferente. Você é visto como uma empresa organizada, né? A questão da curadoria, nós realizamos dentro da nossa plataforma, mas é basicamente entender, a tua empresa, ela tem o seu CNPJ ativo, correto? Bacana. Ela tem uma conta
bancária como pessoa jurídica, ela consegue emitir boleto, tá? Ela consegue fazer parcerias onde ela dá prazo de pagamento. Quando você compra, você exige nota fiscal. Quando você tem uma prestação de serviço, você exige que você receba documentos dessa prestação de serviço? Porque isso no começo pode ser ruim, mas isso mostra, no momento que você quiser ser investido, ou que uma empresa de maior porte queira conhecer você, você vai poder mostrar um nível de formalização totalmente diferente das empresas que não fazem isso. Tá? E aí, se nós somos uma parte da diversidade, sendo afroempreendedor, a gente tem que ter regras de inserção. Essa regra de inserção é: busque ter colaboradores que sejam PCDs. Busque ter colaboradores que sejam do recorte LGBTQIAP. Busque ter mulheres, se você for homem, e se você for mulher, homens trabalhando com você. Busque ter imigrantes que vieram para o Brasil prestando serviço ou trabalhando com você. Não faça com que essa roda da inclusão se limite a você ser um beneficiado. Seja parte de um elo dessa corrente de beneficiados. E aí, aqui quando a gente olha para o mercado de trabalho, a parte de cima são as escolas, né? E a Lingopass tem um papel fantástico, né? De ajudar a dominar o idioma. E você dominando o idioma, você vai dominar ferramentas que não estão no seu idioma. E você convivendo com pessoas de outra nacionalidade, você começa a entender um pouquinho os códigos de comportamento que essas pessoas têm. Como é que é o aperto de mão na distância, como é que é a reunião que começa às 9, começar efetivamente às 9, como é que é o retorno de e-mail, se é em 2 dias, 2, 3 dias. Ou seja, você é inserido em um padrão internacional a partir do momento que você domina o idioma. E aí, na parte de baixo, a gente fala da educação empreendedora. Eu sou muito fã do trabalho que o Sebrae faz no Brasil, eu sou muito fã do site da Endeavor, que ajuda muito a ter mentores e a terem comportamentos empreendedores. E também vai ter esse Behavior Code. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não? Então tá bom. Não. Então, estamos aqui te acompanhando. Desculpe? Disse que estamos aqui acompanhando você. Pode continuar. Ok, obrigado. Então, esse comportamento também do empreendedor, ele é aprendido. A gente não precisa nascer sabendo como é se comportar numa reunião, ou o tipo de apresentação que nós vamos levar, assuntos que a gente fala na reunião. Quando a gente vai para uma reunião de negócio com grandes, não adianta a gente falar de uma história triste. Às vezes a pessoa quer conhecer a nossa empresa e o nosso produto e qual é a nossa solução. Se você quiser até falar da tua história triste, a tua história de sofrimento, se isso fizer parte do negócio, se você estiver falando com uma empresa que aquilo faça sentido, seja valorizado e seja visto pela tua qualidade de entrega do seu serviço e do seu produto. Eu tendo a pensar sempre que, apesar de eu ser um afroempreendedor, as minhas soluções têm que ser vendidas e bem vistas para qualquer empresa, independente de eu ser um empreendedor negro. Se eu fosse um empreendedor branco, eu gostaria que a minha solução pudesse ser avaliada e bem avaliada da mesma maneira. E aqui tem muito o que o Theo colocou ali de lugar de fala. Eu gosto de pensar como lugar de ação. Tem uma questão de empatia. Eu adoro essa frase do Hemingway, que ele pergunta, ele pergunta para a pessoa: quem estará na trincheira ao teu lado? E a pessoa pergunta: o que importa? Ele fala: mais do que a própria guerra. Ou seja, são as pessoas aliadas não negras hoje que podem acelerar o afroempreendedorismo, que podem nos ajudar dando um follow-up respeitoso, mas sincero do que a gente precisa melhorar, quando a gente precisa melhorar, como a gente precisa melhorar. E são essas pessoas que eu, por exemplo, homem hétero, tenho
uma preocupação muito grande com as injustiças que acontecem com as pessoas do recorte LGBTQIAP. Eu trabalhei quando diretor da Embeleze, e lá, conversando com cabeleireiros técnicos, um deles falou: Marcelo, eu me sinto um monstro porque minha família não me aceita, amigos que, antes de eu declarar a minha orientação, hoje não me aceitam, e eu não me aceito. E o Dalai Lama fala que todo mundo tem o direito e a obrigação de ser feliz. Então, a gente precisa, né, ter essa empatia com outras causas, e aí as pessoas brancas hoje, que têm a oportunidade de olhar talentos negros do afroempreendedorismo, que elas estendam essa oportunidade, porque essa oportunidade vai voltar para elas. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, o poder de compra só permaneceu o que é nos últimos 5 anos, porque o poder de compra dos negros, dos hispanos e da comunidade LGBT aumentou a ponto de segurar o poder de compra de toda a nação. Então, é uma questão de estratégia, né, de crescimento de cada empresa, de futuro de país, acreditar, apostar e incluir o afroempreendedorismo, né, entre as suas prioridades de negócio. E aí a gente precisa desses aliados, como eu coloquei. E aí, para os meus parceiros afroempreendedores, eu ponho aqui as perguntas que eu me faço, né? E se der medo? Eu falo, vai com medo mesmo. E se não der certo, a gente tenta de novo. E se criticarem, a gente corrige e volta. E se derem oportunidade, aí ninguém segura a gente. Aí a gente vai, e vai com bastante qualidade, presteza e, principalmente, garra, né, para dentro desse mercado. Gente, muito obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês me ouvirem. Não tem nem o que falar, paciência, que isso, foi uma aula, foi incrível, é muito gostoso ouvir. Aqui no Lingopaz a gente tem uma empresa, obviamente que a gente sempre tem que, a questão da diversidade, ela é orgânica, né? A gente tem que repensar nisso o tempo todo. Então eu estava aqui te ouvindo, trocando com o Johnny, falando sobre coisas de como funciona para a gente, mas é uma empresa que foi fundada por uma mulher, que tem um quadro grande de mulheres. A gente tem pessoas de diversos modos e isso é sempre legal de ouvir, de falar e se empoderar e tal. Eu falo do lugar de fala de um homem branco e gay, que é um outro processo de minoria, etc. Mas eu entendo perfeitamente essa questão de ter que se validar, de ter que entregar um pouco a mais sempre, né? Aquilo lá além da coisa para poder se sentir validado, se aceito. E Marcelo, assim, é incrível ver esse tipo de trabalho. Estou muito feliz, muito honrado em estar aqui para abrir essa palestra para você. A gente tem algumas perguntas, na verdade, que eu quero fazer. Você topa responder para a gente? Todas. Uma, assim, que eu acho que é importantíssimo para quem está vendo para a gente, tá? Quais são os maiores desafios relacionados ao afroempreendedorismo nos próximos anos no Brasil? Ok. Na minha leitura, está muito ligado à cultura da inserção do afroempreendedor na cadeia de suprimentos das empresas. É muito comum as pessoas olharem para o afroempreendedor para tarefas operacionais. Eu vou chamar um encanador, eu vou chamar o pedreiro, eu vou chamar o eletricista. Então, a principal barreira é criar essa nova mentalidade que o afroempreendedor ele deve e pode estar em qualquer espaço lá. Nós temos mulheres desenvolvedoras, como eu disse, nós temos mulheres arquitetas, mulheres engenheiras, nós temos homens negros que falam de tecnologia, um deles está aqui no nosso grupo, que é um desenvolvedor, o Paulo Vanderlei, assistindo. Então, quebrar um pouquinho esse viés inconsciente que o afroempreendedor é para o trabalho operacional. Massa. Tem uma aqui da Raquel que está acompanhando com a gente. Ela fez um comentário primeiro, tá? Que acontece muito em campanhas publicitárias, trabalha em uma agência de publicidade, sempre precisamos defender para o cliente final o uso de modelos negros de bancos de imagens, mas ainda assim algumas vezes recusam no projeto. Quem está acostumado a trabalhar com imagem vê isso o tempo todo, você fica às vezes sem palavras, assim, do que eu vou falar, né? Você tem uma maioria de clientes negros entre o seu público-alvo e você não quer colocar isso como você não enxerga, você é empreendedor branco, não enxerga isso como o seu cliente potencial, como uma persona.
E ela faz uma pergunta um pouco diferente, mas que é importante deixar aberta. O que é uma empresa unicórnio? Ok. Uma empresa unicórnio é uma empresa que tem o valor do mercado acima de US$ 1 bilhão. É uma empresa que ela é avaliada pelos investidores e recebe investimentos que tornem ela uma empresa com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão. Isso é uma empresa unicórnio. Eu espero ser uma empresa rinoceronte, que rinoceronte tem na África, é um bicho forte e existe. Né? Unicórnio não existe, mas rinoceronte existe. Então, eu espero ter. Tem chifre também, tem 4 patas, né? E briga feio. Ó, tem 2 perguntas aqui além. Do seu trabalho hoje, qual aspecto que você mais gosta? Eu gosto de poder acordar todo dia com um propósito. Quando eu estava no mundo corporativo, tudo que eu fazia nada era suficiente. Eu fui eleito o melhor vendedor do Brasil pela Associação Brasileira de Dirigentes, mas não era suficiente para eu ser supervisor. Aí pediram a faculdade, eu fiz a faculdade, não era suficiente para ser gerente. Aí eu fiz um curso de extensão na FGV, também não era suficiente. Aí eu fiz MBA, não era suficiente. Aí eu pediram inglês e não era suficiente. Ou seja, hoje eu acordo todo dia feliz, né, dormindo as poucas horas que eu durmo, sabendo que eu posso ajudar pessoas que hoje estão numa situação de fome, numa situação de necessidade e que não têm esse braço. Às vezes, tem situações assim que marcam muito a nossa vida. Eu, depois que a minha primeira empresa quebrou, eu fui prestar serviço para uma startup de contabilidade. Eu já tinha meu MBA, eu já era professor de inteligência competitiva, e aí o dono dessa contabilidade falou, poxa, meu investidor falou que você parece pato. Falei, ele falou, você voa, mas não voa bem. Você anda, mas não anda bem. E você nada, mas não nada bem. Você não faz nada certo. Aí eu fiquei imaginando o dono de uma contabilidade, né, numa cidade aqui da periferia de São Paulo, consegue fazer esse juízo de valor de mim. E durante muito tempo isso me deixou para baixo. E aí, um dia eu estava no JP Morgan e o nosso amigo Theo falou, eu sou muito orgulhoso de tudo que você faz. Você é um profissional muito bom. Então, assim, foram anos que ele resgatou, né, uma autoestima que para mim estava acabada, né? Aí soma-se a idade, eu tenho 56 anos, mas essa questão de ser diminuído, por mais que você faça, isso te amarra, né? Amarra um elefante com barbante e isso pesa na tua qualidade de entrega. Então, eu sou muito grato a esse resgate, né, de autoestima que o Theo fez para mim, porque eu estava me sentindo assim, sabe, no zero à esquerda. Marcelo, cara, eu queria te dar um abraço, mas mais do que isso, eu vou te adicionar no meu LinkedIn, porque eu também tenho muito orgulho de estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado. Tá? É um trabalho sensacional feito pelo seu trabalho, Diversidade.io. Tem mais um seguidor, gostei muito dessa oportunidade aqui do Lindo Deixe, conhecer mais gente como você, cara. Muito obrigado. Vamos lá. E uma última aqui, ó, baseada na sua experiência no mundo corporativo, qual dica você daria para as pessoas que estão presentes aqui na palestra? A situação do Brasil, ela não vai mudar com boa vontade, ela não vai mudar com PowerPoint, ela não vai mudar com post em redes sociais, ela vai mudar com ações e com atitudes, com prazos e metas determinados, né? Acho que esse Somos Mover, ele tem uma meta lá para 2030. O índice de equidade, ela mostra claramente o quanto uma empresa está envolvida ou não. Então, tudo que não é medido, de novo, eu coloco, não é gerenciado. Eu fiz um processo de letramento racial, onde as pessoas costumavam sempre almoçar com as mesmas pessoas. Eu falei, faça o prato do dia. O que é o prato do dia? Converse com pessoas diferentes. Né? Então, no dia que você for almoçar com uma pessoa que você normalmente não almoça, almoce com ela, porque de perto nós somos muito parecidos. Né? Você pode ter receio de conhecer uma pessoa negra, você pode ter receio de conhecer uma pessoa LGBTQIAP, você pode ter receio de falar com um cadeirante, mas quando você convive, você fala, pô, esse cara gosta de futebol,
Nossa, esse cara adora Game of Thrones. Esse cara dá risada de piada boba igual eu dou. Então, a gente quebra o pré-conceito exatamente trazendo essa proximidade de convivência. Quem teve a oportunidade de estar no casamento do meu amigo Theo Vanderloo pôde perceber que haviam pessoas negras e brancas convivendo, sorrindo e celebrando, né, o amor e a amizade dele com a sua esposa, de uma maneira onde não era um lado de pessoas negras, um lado de pessoas brancas. Era um lado de pessoas que gostavam do Theo e da esposa dele. Então, é isso que acontece quando a gente convive, né? Se uma pessoa tiver a oportunidade de conhecer você, a questão racial ela diminui. Se a pessoa conhecer o Raul, vai entender que ele não é definido pela orientação dele, sim pela competência dele. E que o Raul merece ser feliz, e que o Raul merece ter filho, merece ter cachorro, merece viajar, que o Raul merece ser um cara bem-sucedido. Ponto. É isso. Marcelo, muito obrigado por todo esse tempo seu conosco. Espero que a gente consiga estar com você novamente em outros momentos, em outros painéis. Será sempre muito bem-vindo aqui no Lingopass. Então, queremos mais de você, assim, mais falas como essa, porque a gente sabe que é muito importante. E nós estamos com o Lingopass, como você falou, para quebrar barreiras, né, sociais, barreiras culturais, através do idioma, que é uma coisa que conecta pessoas daqui, de todos os lugares. Foi um prazer falar contigo, então, em nome de toda a equipe, eu te agradeço de verdade, Marcelo. Eu que agradeço a todos pela paciência e só queria deixar, saiam da sua zona de conforto. Tá? Saiam desse lugar comum de achar que isso é problema dos outros. A questão racial é um problema do Brasil, não é um problema dos negros. A gente pode ser um país 2 vezes mais forte, depender muito menos de outras nações, ou depender muito menos de sucessos, quando a gente valorizar os invisíveis. Quando a gente passa em lugar que tem um mendigo, a gente vira o rosto, a gente está olhando um invisível no chão ali, porque nos causa o constrangimento de ter aquela pessoa. Até hoje, no meu bairro, mulheres brancas mudam de calçada quando eu estou andando. Seja por medo, então, saiam disso. Eu não moro num bairro de ricos, eu moro num bairro de classe média pobre. Então, saiam dessa zona de conforto, se aproximem, conheçam a empresa do Maurício Delfino, que é fantástica, conheçam todos que estão aqui, que todos nós temos a ganhar. Uma excelente noite a todos, tá? E que contem comigo. Muito obrigado mais uma vez. E pessoal aí de casa, ó, acompanha que amanhã ainda tem o último painel com todas as entrevistas. Lingo Days continua até amanhã, quinta-feira, 5 horas da tarde, a gente está de volta. Um beijo grande e até mais.